Fala galera! Vamos hoje para uma aula muito legal sobre artrópodes, hein? O tema é zoologia. Então pega aí seu caderno, muita coisa para a gente anotar aqui, muita coisa para você pegar e o vestibular tá chegando, hein? Então ó, fica ligado, vamos que vamos, hein? Filoartrópoda. Lembrando da sequência da zoologia, se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem uma aula introdutória sobre zoologia que eu falo de todos os filos. Recapitulando todos os filos, filo porífero, o mais primitivo de todos, aí vem na sequência quinidários, que é água-viva, pólipo, etc. Plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeos, aí finalmente a gente chega nos artrópodes, o sétimo filo. E depois vem os equinodermos, estrela do mar, e o último, que é o filo dos cordados. Então vamos lá. Características gerais. Primeira característica gerais. Por ser animal, aí essa característica está presente em todos os filos, eles são organismos eucariontes, ou seja, suas células têm núcleo verdadeiro, organelas membranosas e tudo mais. São organismos heterótrofos, não fabricam o próprio alimento, apesar que nós temos aí raríssimas exceções de associação de alguns animais com clorofila. E são pluricelulares. Essa é uma característica também de animais. E não tem parede celular. Então veja bem, são eucariontes, heterótrofos, pluricelulares e ausência de parede celular. Beleza. Características embrionárias dos artrópodas. Eles são animais triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles apresentam um sistema digestivo completo, com boca e ânus. E a estrutura que surgiu primeiro é a boca ou o ânus? No caso dos artrópodes, foi a boca. O blastóporo, que é o intestino primitivo, deu origem à boca. Então eles são classificados como protostômios. Eles apresentam simetria bilateral e um vasto processo de cefalização, hein? Os artrópodes têm cabeça com cérebro e tudo mais. Beleza. E além de ter simetria bilateral, eles apresentam metameria, o corpo metamerizado que começou lá com os anelídeos, com os anéis dos anelídeos, e alcançou o ápice aqui no filo dos artrópodes, com a metamerização do corpo com os membros articulados. Você aí que dobra o seu ombro, dobra o seu cotovelo, dobra o seu punho, dobra os seus dedos em vários pontos, agradeça, né? Agradeça aos artrópodes essas articulações. Quem inventou as articulações dos membros foram os artrópodes. Inclusive, essa é a origem do nome dele, né? Artro, articulações. Podos, pés. É aquele que tem os pés articulados. No caso, as pernas todas dos artrópodes são articuladas. E isso, inclusive, foi a grande vantagem adaptativa dele para poder sobreviver. Estamos falando do maior filo do reino animal. Olha só, se a gente pegar as espécies de todos os outros filos, olha só essa informação, hein? Se a gente pegar as espécies de todos os outros filos e somar, a gente não alcança a metade do número de espécies de artrópodes. Olha o que eu estou dizendo, número de espécies, hein? Porque se eu for falar número de indivíduos, aí que se eu pegar só as formigas, a gente já tem muito mais formiga do que qualquer outro animal nesse mundo. Falando número de espécies. Então veja só que filo bem sucedido, né? E uma das grandes razões dos artrópodes ser bem sucedido é o fato deles terem membros articulados, que deu a ele muita mobilidade. Ele tem velocidade para poder pegar a sua presa, para poder se alimentar. E também tem muita velocidade para fugir do seu predador e conseguir escapar. Quem aí já tentou matar uma barata e não conseguiu? Quem aí tá com a chinela na barata e a barata conseguiu fugir? Grande velocidade. Barata é incrível, né? Barata é um animal incrível. Ela, além de ter muita velocidade para poder correr, ela também tem a habilidade para voar. Barata tem 2 pares de asa. Veja bem, a barata que é um inseto. Mas uma outra característica importante dos artrópodes é o fato dos artrópodes apresentarem exoesqueleto. O esqueleto dos artrópodes fica do lado de fora do corpo. E esse exoesqueleto dele é composto de um polissacarídeo, de um carboidrato, que é a quitina, que é um carboidrato que vai ficando rígido. À medida que vai depositando quitina, ele vai ficando cada vez mais rígido. E essa rigidez toda impede o crescimento dos artrópodes. Então, olha só, eu trouxe aqui esse desenho do gráfico, porque isso influencia no crescimento dos artrópodes. Veja bem, enquanto os outros animais, de modo geral, eles apresentam um crescimento inicial curto e aí rapidamente um crescimento mais acelerado. Perceba que é crescimento
e aqui é o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, ele apresenta um crescimento até chegar no limite máximo da própria espécie e aí ele para de crescer. Então, a curva de crescimento de todos os animais, os outros animais, é assim. Mas no caso dos artrópodes é diferente. Isso cai em prova. Isso cai em prova. Você tem que ficar esperto com isso. Os artrópodes, eles crescem um pouquinho, pá! Nesse ponto aqui, ó, ele para de crescer. O que aconteceu exatamente aqui que fez com que os artrópodes parassem de crescer? Ele viveu aqui, ó, à medida que vai passando o tempo, ele viveu um tempo sem crescer. É porque o exoesqueleto ficou rígido e aí o corpo dele não consegue se expandir mais. E aí o que acontece? Aqui acontece um evento muito bacana, ó. O evento que acontece aqui é a muda. A muda, também chamada de ecdise. Não é a muda lá do Pantanal não, gente. Eu vou mostrar para vocês aí um vídeo. Vou pedir, Lucas, coloca um vídeo aí na tela. Olha só, isso aí que vocês estão assistindo aí é um animal trocando, um artrópode trocando de pele. Na verdade, o que ele está trocando, entre aspas, não é a pele, é o exoesqueleto dele. Ele está abrindo o corpo dele e saindo de dentro do esqueleto, abandonando o esqueleto antigo. E aí o que acontece? Olha aqui, volta para mim, volta para mim. Quando ele sai do exoesqueleto dele, ele continua crescendo, 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 crescendo. Enquanto isso, vai sendo produzido um novo exoesqueleto. A nova carapaça de quitina vai se formando e vai enrijecendo. Aí quando chega nesse ponto aqui, ó, essa carapaça já está dura o suficiente, o que impede ele de crescer. Aí ele passa mais um tempo da vida dele sem crescer e aí de repente acontece de novo a muda ou ecdise, que é a saída dele de dentro do esqueleto. Isso acontece com inseto, com aracnídeo, com crustáceo, todos eles são assim. E aí ele sai de dentro do exoesqueleto novamente, e aí ele vai crescer, 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 até que o esqueleto está duro o suficiente, e aí ele para de crescer. O hormônio que estimula essa abertura do exoesqueleto para que ele possa sair lá de dentro é o chamado hormônio equidisona, ou também o hormônio juvenil. Por que juvenil? Porque ele só atua enquanto é jovem. Cuidado, hein? Isso aqui acontece com o inseto, com o artrópode, com o crustáceo adulto. Esse processo todinho aqui é com o animal adulto. Lembrando que os artrópodes apresentam desenvolvimento indireto. Eles nascem a partir de um ovo, que do ovo eclode uma larva, a larva forma a pupa e da pupa sai o adulto, que a gente chama de ímago. Ok? Tem esses estágios, ó, ovo, larva, pupa e adulto. Esse processo de crescimento a gente está falando do adulto, certo? Como que é o nome então? Que acontece aqui, ó, o nome é muda, chamado ecdise também, por causa do hormônio equidisona. Beleza? Esse é um processo extremamente importante. Bom, vamos ao próximo passo agora. Continuando, vou fazer uma transformação do quadro aqui para a gente falar da segunda parte da aula. Vamos lá.